Olá, estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do CMS Cast. Eu, Thiago Moreira, meu sócio Matheus Carvalho, que eu sei o nome dele, ele não sabe o meu, mas eu sei o dele, Bruno Sandri, e hoje um convidado de honra aqui nosso, o Marcos Rafael Martim. O Marcos Rafael Martim, hoje ele está como tabelião e registrador do tabelionato de notas e primeiro registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas de Anápolis, Goiás. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Matheus. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde a todos, bom dia, né? Não sei o horário que vai ser transmitido, né, Luiz? Então, sejam todos bem-vindos para mais aí um podcast, né? Onde abordamos alguns temas de interesse, sempre trazendo uma abordagem mais aberta, mais transparente, mais de fácil compreensão. A ideia é essa, viu, Marcos? Que quem nos assiste possa fugir daqueles termos técnicos. Muitas vezes as pessoas entram em debates jurídicos e acaba que a pessoa está lá ouvindo termos em latim e ela fica pensando, gente, o que é isso? O que esse cara está falando, né? E a ideia aqui é levar informação. Muitas vezes as pessoas são levadas a erro por falta de conhecimento. E algo que para nós é básico, é comum, mas para grande parte da população é ainda segredo, é desconhecido e causa prejuízo. Né? E a gente já no nosso segundo episódio com um convidado tão especial, o Dr. Marcos, que eu acho que tem muito a agregar aqui, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal também, né, do dia a dia, do cotidiano. Olá a todos, tenham paciência que a gente vai longe hoje, hein? Agradeço o Dr. Thiago, o Dr. Matheus, o Dr. Bruno, é uma satisfação estar aqui, né? Então, adoro falar sobre o direito, eu vejo direito em tudo, né? Até nas tampinhas de garrafa. Então, é um prazer estar aqui, agradeço já antecipadamente o convite e bora aí, vamos falar de direito. Vamos sim. No início a gente queria que você fizesse um resumo, contasse para a gente, né? O Bruno já conhece, eu e o Matheus não, para o pessoal de casa também, um pouco da sua história, eu conheço sua trajetória. O Dr. Marcos, tive o prazer de estar do lado de um seminário com ele falando sobre direito de reforma tributária, né? Inclusive ele tinha até fã-clube lá no local. É mesmo? É isso, hein? Já era quase 10h30 da noite. Ele levantou uma galera a hora que ele subiu. Então, um negócio assim, estamos diante de uma celebridade que veio de fora e está ganhando a nada. E agora que ele veio no CMS Cast, esse fã-clube dele vai subir mais ainda, vai crescer com certeza, né? Então, fala pra gente um pouquinho como que você veio parar aqui na nossa Manchester, como Goiânia. Você descobriu Anápolis, né? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, fulano é do Rio Grande do Sul, fulano... Como é que você achou Anápolis? Porque Goiânia, capital, você fala, não. E Anápolis é uma característica interessante. O cara, quando vem para cá, ele não vai embora mais, não sai mais daqui. Mas você sabe que Anápolis está entre Goiânia e Brasília, né? Mas, na verdade, Goiânia e Brasília fazem parte da grande Anápolis, né? Não, isso tudo eu sei, até porque agora eu já sou anapolino, né? Então, a Anápolis é tão boa que o pessoal só reclama de um ponto, o trânsito. Mas não é nem pela quantidade, é pela qualidade do motorista. Agora eu já faço parte, então assim, né, já estou acostumado com as buzinadas. Ô, motorista ruim, digo, não, sou napolino, calma aí. Não sabe fazer rotatório e nem retorno, né? Então agora e anda devagar na pista da esquerda. Então agora já estou em casa, né? Já estou habituado. Então, mas brincadeiras à parte, eu já conhecia a história, né, de Goiás e já vinha acompanhando o desenvolvimento de Goiás há um bom tempo. A primeira vez que eu fiz concurso para cartório para Goiás foi o primeiro concurso. Foi, se não me engano, em 2010 e são várias fases. Na época, vinha, fazia a prova, voltava, fazia outra prova e fazia exame médico e tudo mais. Então, sempre vindo para Goiás. Na época, o aeroporto de Goiânia era quase uma rodoviária, né? Não mudou muito, não. Não, melhorou bastante. Melhorou. Não, o aeroporto de Goiânia era um pouquinho maior que o de Fernando de Noronha. Mas ele fala sempre que ele chegou da Europa. Agora ele está acostumado com o aeroporto lá. Ele tem que entender que daqui para cá, tá com a régua muito em cima ainda. Patamar, né? O shopping rodoviária lá já era gigante e o aeroporto era pequenininho. Então evoluiu bastante. Então já vinha acompanhando dados, as cidades, as maiores cidades, desde aquela época.
Então, na ocasião, embora eu pudesse ter vindo para cá, não compensava eu trocar onde eu já estava, já tinha um cartório já em Santa Catarina por concurso, trocar para cá, porque a melhor cidade que eu poderia escolher na época era Cristalina. É uma excelente cidade, cresceu mais ainda, uma localização boa também, mas Anápolis é melhor, né? Aí eu pensei, não, vou fazer o próximo. O próximo foi agora, né? Alguns anos depois, né? Mas um pouco de paciência é recomendável. Então, fiz com muita vontade mesmo. Minha esposa dizia, nossa, se não passar nesse concurso aí, você se fala de Goiás há tanto tempo, né? Fala tão bem, se não passar vai ser uma decepção. Não, mas aí deu certo. Então, quando saiu a lista final do segundo concurso e aí minha classificação, estudando um pouquinho mais e também com a bênção de Deus, consegui pegar uma posição boa e poder ter oportunidade de escolher Anápolis. Então, Anápolis foi uma bênção mesmo. Estar em Goiás já foi uma bênção. E em Anápolis, maior ainda. Então, já conheci a história e na fase de concurso, quando a gente pode ter oportunidade de escolher basicamente todas as regiões do estado, fui visitando, porque imagina a gente encontrar uma cidade média ou até pequena como Rio Quente, que é pequenininha em habitantes, mas em relevância econômica é gigante. Eu preciso conhecer todas as cidades. Eu fui de Mineiros até São Simão, fui indo, parando. Rio Verde fui umas 5 vezes, em torno de Rio Verde, fui conhecendo Orizona, Catalão, fui umas 3 vezes, e assim foi indo. Fui para Foz, em torno de Brasília. E Anápolis estava ali, né? Não, calma aí. Quero ver se tem alguém melhor que você. Mas deu certo. Então eu já conhecia um pouco da história de Goiás, já acompanhava a história, o andamento, a economia de Goiás e das principais cidades, né? Então Anápolis sempre esteve aqui, quando tive a oportunidade, não pensei 2 vezes. Que benção. A cidade que você estava lá era? O primeiro cartório que eu assumi para o concurso foi Videira, Santa Catarina. Excelente cidade. Mas você é do sul também? Sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Então, fiz a graduação em Porto Alegre, estudei lá, fiz pós-graduação em Santa Cruz, né, região lá de colonização alemã, terra do meu pai. Fiz mestrado e com o concurso fiquei 13 anos em Santa Catarina. Lá eu assumi o registro civil, título de documentos de pessoas jurídicas de Videira. Também tive a oportunidade de ser tabelião de notas e protestos em Tangará, cidade do lado, por quase 3 anos ou quase 4 anos, não me recordo agora. E fiz outro concurso para o Paraná, registro de imóveis. Então, mudei de estado, fui para o Paraná, fiquei lá um tempo no registro de imóveis e depois vim. Nesse meio tempo a gente vai estudando, fazendo alguns cursos, mestrado, etc. E outros concursos também. Eu até brinco que para eu mudar tem que passar 2 vezes, né? Aí Santa Catarina eu passei 2 vezes, Paraná 2 vezes, Goiás 2 vezes, Rio Grande do Sul 2 vezes e assim vai indo. E eu falo, para nós é um prazer receber você aqui, por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que está migrando do sul do país, querendo ou não, quem já desceu ao sul sabe que estamos falando de estados bem mais desenvolvidos em alguns aspectos, né, do que aqui, tiveram uma colonização diferente, né, por conta de, lá tem muito alemão, italiano ali naquela região, e Goiás é um interiorzão, nós estamos falando aqui de uma região com um clima bem diferente do que você estava acostumado, né? Então escolher uma cidade como Anápolis, que por muitos é vista como interior, mas nós que estamos aqui, eu falo assim, são poucas as pessoas de Anápolis que saem de Anápolis para outra cidade e falam assim, nossa, eu não sinto saudade de Anápolis. Porque nós, querendo ou não, é uma cidade que já tem um porte grande, né? Mais de 400 mil habitantes, isso não é poucas pessoas, né? E ao mesmo tempo tem muitas características de interior mesmo, né? Então é muito bom ver esse fluxo migratório, às vezes, numa região bem mais desenvolvida. Você vê que nós estamos indo no caminho certo, né? Matheus, estava vendo aqui, antes de a gente entrar aqui no podcast, Anápolis já ultrapassou 3 capitais em número de habitantes e está a 20 mil de Santos. Olha só. Então, Anápolis hoje é uma cidade de porte médio para grande e, como o Matheus falou, a gente tem um jeito de interior. Então nós temos, eu sempre falo, a gente tem a oportunidade
que você tem numa cidade grande, mas você não tem a questão, apesar dos motoristas um pouco inaptos, né, para dirigir. Um jeitinho de dirigir. Você não tem você não tem congestionamentos. Pra que ligar uma seta? Pra quê, né? Você não tem congestionamentos excessivos, o trânsito, por mais que num ponto ou outro seja um pouco mais lento, é uma cidade onde o trânsito ainda flui muito bem, então é uma cidade com as oportunidades de uma cidade grande, mas com jeito de cidade interior. E aproveito aqui, nós estamos hoje no dia 30 de junho, de julho, na verdade, e amanhã é dia 31, aniversário de Anápolis, então nós já deixamos aqui o nosso parabéns à nossa querida e amada cidade de Anápolis. É mesmo, parabéns, Anápolis. O Thiago falou uma coisa muito importante, tem um outro detalhe, Thiago. Não fomos uma cidade planejada como Palmas, Brasília. Então, assim, por mais que a gente critique o trânsito de Anápolis, ele já foi pior em termos de dificuldade de locomoção. Hoje, com algumas pequenas alterações que já foram feitas, inclusive pela gestão atual aí, mudou grandes coisas já o trânsito já flui melhor. E tem que pensar que, assim, eu sou de Anápolis, que quando você chegava ali, subia na Vila Formosa, que você olhava, não tinha casa ao redor. O bairro era só ali em volta do centro, né? Hoje você pega Lírio do Campo ali, quantos loteamentos tem ali em volta do Lírio do Campo, ao redor do Recanto do Sol, ali já é tudo emendado, né? Ali, antes, muito menos se pensar em vir para cá. A Anápolis cresceu muito rápido nesse segmento imobiliário. Por isso que, inclusive, é uma dos nossos temas de hoje, é falar um pouco do mercado imobiliário, falar sobre as dificuldades que muitas pessoas enfrentam, a dificuldade que o próprio cartório enfrenta, né? Por falta de desconhecimento, por falta de pessoas qualificadas. Às vezes a gente discute isso muito aqui no escritório, a gente bate sempre na tecla da qualificação. Não adianta você querer pegar algo para fazer que você não domina, às vezes você vai prejudicar o seu cliente, vai trazer mais transtorno para as pessoas, e às vezes uma simples consulta, uma simples conversa com o cartorário resolve o problema. É verdade. E aproveitando o gancho para não fugir do elogio, realmente o Sul é muito bom, eu tenho muita saudade do Sul, das cidades por onde eu passei, onde eu cresci, dos meus pais, da minha mãe, que é a região de Alemão também, de Panambi, do lado de Juí, então Cidade das Máquinas, Panambi, Cidade das Máquinas, cidade da Kepler Weber, Santa Cruz, onde eu também estudei. Mas assim, como eu viajei bastante pelo estado, e eu tenho que dizer que me surpreendeu positivamente demais o estado. Como eu vi cidades bem cuidadas, como eu vi cidades desenvolvidas, e é claro que às vezes falta um pouco de industrialização ou de mais oportunidades, mas eu acredito que está tudo pronto, comparando inclusive com o Sul. Me surpreendeu muito, por exemplo, Mineiros, Jataí, Rio Verde, Quirinópolis, me surpreendeu, essas cidades me surpreenderam positivamente. Paraúna, um brinco de cidade. Cidade dos Ventos, Paraúna. Ao lado de Catalão, Ouvidor. Nossa, eu achei um brinco de cidade, fiquei encantado. Marcos, e a visão que o pessoal tem do Sul, daqui não é essa, né? Quem está mais no Sul, eu tenho alguns colegas que estão lá, nunca tiveram a oportunidade de vir aqui, e pensa que aqui nós andamos de cavalo. Existe um preconceito, né? De certa forma, uma avaliação equivocada, ainda que, mas assim, por mais que o Estado seja muito forte nessa questão do agro e tudo mais, que remete um pouco a essa situação, mas é um Estado muito rico, né? Você vai nessa cidade que você citou, o agro é muito forte. Então movimenta muito a economia da região. E não só o agro, né? Há muitos polos industriais que hoje se expandem. Anápolis tem, salvo engano, é o segundo maior polo farmacoquímico da América Latina. O crescimento que Catalão teve de 2014, que eu já acompanhava, e era uma cidade que eu já estava de olho na época, né? Assim, o crescimento de Catalão do que era para o que é hoje é invejável. Muitas cidades gostariam de ter todas as oportunidades que Catalão teve. Então, não só de cidades individuais, mas o estado também. As estradas são muito boas, a localização em geral é boa. O estado de Goiás está próximo de tudo. Não, quando a gente comenta às vezes com alguns parentes do Sul, nossa, mas é longe. Não, longe é o Rio Grande do Sul. Agora vocês é que estão longe, né? Quem está longe, quem está mais longe de Brasília? Aí a Anápolis, ela tem essa essência de, inclusive
um polo de logístico, né? Justamente porque ela está a menos de 1.500 quilômetros, acho que, salvo engano, é 1.500 quilômetros de todas as capitais do Brasil. Então, está mais centralizado, justamente aqui nós estamos perto da maioria dos lugares, né? Mais perto do que a maioria dos lugares estão de outros. O Matheus falou mais cedo que esse podcast nós temos a intenção de trazer, não só para advogados, pessoas do direito, trazer informações que às vezes vão auxiliar na vida das pessoas e às vezes é um pouco complicado, né? Eu tive uma situação, fui na rádio esses dias e fui falar sobre as chácaras irregulares, porque em regra você não pode ter uma chácara em fração inferior ao módulo mínimo rural. Aqui em Anápolis é de 20 mil metros quadrados, na maior parte do Brasil é de 20 mil metros quadrados. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me odeiam nos comentários desse vídeo, porque eu disse que se você pegar uma chácara de 20 mil metros quadrados, colocar 5 donos dessa chácara em condomínio lá na matrícula do imóvel, só que, de fato, eles possuírem aquilo como 5 unidades individuais, com uso individual, com divisão entre elas, você está tendo ali uma descaracterização do módulo mínimo rural. Isso não pode. E, inclusive, o Ministério Público, nós já tivemos casos aqui no escritório, o Bruno acompanhou de perto esse caso, o Ministério Público descobriu, ele obrigou o nosso cliente a desfazer o empreendimento de chácaras, teve que devolver o dinheiro de todo mundo. Eram chácaras lá de 5 mil metros quadrados. 5 mil. Tinha um que comprou 2 chácaras e ele falou assim, não aceito devolução, não aceito desfazer. Ele teve que doar mais 10 mil para ele conseguir 20 e conseguir regularizar a parte dele, teve que rescindir com todos os outros. Já vi casos em cidades aqui de Goiás em que o Ministério Público entrou com a ação civil pública, teve uma ordem judicial para a empresa de energia elétrica à época, para que ela cortasse a energia de todos os padrões daquela área, porque era uma ocupação irregular. Então, assim, as pessoas têm que entender que nós estamos aqui também para auxiliar e evitar que, às vezes, uma pessoa caia numa armadilha ali, que ele acha que é uma coisa boa, vai colocar o investimento dele e, às vezes, ele tem um problema. Não são todas as situações, né? Mas, em alguns casos, as pessoas vão nos odiar por falarmos a verdade, que é difícil ouvir. Não, mas e isso tem muito a ver com localização e também com região, porque por que só pode 20 mil metros quadrados, que são 2 hectares? Por que não pode menos? Por que em algumas regiões chega a 3 e 4 hectares? Isso tem a ver com a exploração rural. Então, é definido em um estudo, Brasil inteiro, inclusive esses números eles tiveram uma redução recente, se não me engano, há 2 anos, alguns lugares, algumas localidades em que a divisão mínima era de 40 mil metros, baixou para 30, e outros que eram de 30 baixou para 20 mil metros. Isso tem a ver com a exploração rural. Acontece que a tecnologia hoje avançou muito, demais, e também há uma diversificação muito maior da exploração rural. Hoje o que é possível se criar de produção rural em 5, 6 mil metros é infinitamente maior do que há 30 anos atrás, quando essas regras foram estipuladas. Inclusive, há um projeto de lei para reduzir a metragem mínima de parcelamento rural de 20 para 5 mil, né? De 20 mil, para, se não me engano, para 10 mil. Então, tem um para reduzir para 5. Só que isso ainda não ficou definido. Agora eu pergunto, por exemplo, uma produção de cogumelo precisa de 20 mil metros? Um aviário com 2 mil metros já é o suficiente, claro, mais que o suficiente para você ter uma boa receita ali para um grupo familiar pequeno. Então, essa metragem ela tem a ver com a exploração rural, com a exploração econômica e rural. Porque a ideia é que evite-se metragens pequenas, porque você não vai poder explorar ela suficiente para você conviver ou explorar ela economicamente. Então, isso tem muito a ver com a capacidade de produção e a capacidade de exploração econômica. Mas, geralmente nesses lugares em que há o chacreamento ou divisões de lotes e terrenos em metragens pequenas, geralmente eles já têm uma vocação turística. Sim. Então, por que você vai forçar uma região toda a ficar com 20 mil metros quando a exploração é turística e as pessoas não querem, não desejam ter uma exploração rural, elas querem ter uma exploração turística. Então, isso tudo precisa ser analisado sob esse aspecto, principalmente. E sob esse aspecto, o município vai
reger essa exploração, ele tem que identificar isso, a população também precisa se movimentar e cobrar isso dos vereadores. Olha, aquele lugar lá virou um atrativo turístico, por que o município não faz um estudo ou faz um projeto de lei para permitir que lá se possa ter chácaras com metragens menores? Então, isso tem a ver com o desejo, né, e com a vocação da região, principalmente. Basicamente, acredito que a definição é essa. E outro aspecto fundamental é que, se hoje é 20 mil, quem disse que não vai subir para 30? Ou que vai baixar para 10 mil metros quadrados? Então, nós estamos falando em hoje. E você proibir as pessoas da aquisição, eu acho muito perigoso. É claro que você precisa respeitar as regras, regra urbanística, a regra de exploração rural. Agora, identificar a exploração e o desejo da população local é o primordial. Aí você falou uma coisa bem interessante, porque eu vejo duas situações nos comentários desse vídeo que é um sentimento comum entre todas as pessoas. Primeiro, um sentimento de injustiça, no ponto de que uma pessoa com poucos recursos nunca vai conseguir ter um sítio de lazer, uma chácara de lazer, que é o sonho de muitas pessoas. Ter um local ali de lazer, descanso, um espaço urbano, um espaço rural para ele sair daquela correria do dia a dia, da questão urbana. E a partir do momento que você coloca o mínimo de 20 mil metros quadrados, já dificulta muito mais, porque é muito mais fácil a pessoa comprar 2 mil, 5 mil metros quadrados do que comprar 20. Então eles têm esse sentimento de que é uma injustiça com quem não tem condição financeira suficiente, mas tem o sonho de possuir uma chácara. E, segundo, uma confusão muito grande. As pessoas confundem, inclusive, é bom a gente deixar bem claro aqui, e aí depois se esclarece para a gente de forma mais precisa. Não falamos que a pessoa não pode, por exemplo, vender a chácara dele de 20 mil metros quadrados ou mais para 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. Na escritura de compra e venda e no registro do imóvel posteriormente, pode ter mais do que um proprietário, 1, 2, 3, 4, 5, 100. Pode ter cada um lá dono de uma fração de 1% do imóvel. O que vai dizer se esse loteamento de chácaras, né, ele vai ser regular ou irregular, vai ser o que vai ser feito depois disso. Então, se você destinação do imóvel. A destinação é uma questão fática, né? Se você realmente vai ter uma chácara só com vários proprietários, ou se você vai ter uma chácara maior dividida em várias pequenas chácaras com proprietário de cada um. Agora, o que eu vejo como uma preocupação válida, tanto por parte do Ministério Público como por parte do município, é a questão dessas chácaras pequenas, de 1.000 metros quadrados. O que aconteceu muito em várias regiões é muitas chácaras, loteamentos de chácaras próximos às cidades. Então ali aí você tem ali uma tendência à favelização, porque você tem um número grande de propriedades num local onde não tem infraestrutura mínima, não tem área pública, não tem saneamento, não tem asfalto. Então existe essa preocupação também por parte do Ministério Público nesse aspecto, né? Porque eu acompanhava alguns processos nesse sentido, eu conversava muito com a promotora aqui, então tinha essa preocupação da favelização da área rural. Né? Porque aí acontecia muito, às vezes acontecia, por exemplo, da pessoa comprar, e acontece, né? A pessoa compra uma chácara de 1.000 metros, mas ali tem 2, 3 núcleos familiares morando dentro da mesma chácara, né? Então você tem 2, 3 casas dentro da mesma chácara, próxima à cidade, então aquilo dali vai desenvolvendo, vai crescendo e não vai desenvolvendo de forma adequada, no aspecto urbanístico, né? Que antigamente aqui em Anápolis, há um passado não muito recente, vou falar por Anápolis mesmo, mas isso se aplica à maioria das cidades, principalmente aqui no estado de Goiás. As pessoas faziam o loteamento, vou dar um exemplo aqui, o Jardim Lusitano. É um loteamento lançado em 1984, 83, se eu não me engano. E ele foi ser asfaltado agora, recente, deve ter quanto tempo? Uns 3, 4 anos. E até esse momento, como era um loteamento muito longe, ali, saída para Brasília, acabou que quem comprou, a maioria das pessoas perderam por invasão. Então, a maioria dali são posse, o cara pegou, cercou, cuidou e hoje tem uma gama de processos de uso campeão lá. E isso era comum em Anápolis. Cara, o empreendedor vinha aqui, fazia um lote, vendia os lotes, ele não queria saber, ele não fazia infraestrutura básica. Hoje não, hoje nós temos uma fiscalização mais agressiva nesse aspecto, que ainda não consegue fiscalizar tudo, por isso que existem várias dessas chacrinhas aí.
E aí, um dos maiores problemas que eu vejo em todo esse aspecto é a falta de busca de conhecimento, do dever de diligência das pessoas. Nós já tivemos casos aqui, Martim, de cliente comprar imóvel com penhora na matrícula do imóvel. Não era um processo em andamento que nem tinha se averbado. Não, a penhora já estava lá. Ele comprou, assinou contrato e tudo mais. Ele não teve sequer a diligência de ir lá e tirar uma certidão de matrícula no cartório. Eu vou contar duas situações. Primeiro, vejam a importância da vocação da região. Então, se é identificado um loteamento, é porque tem demanda. E se tem demanda, é porque a vocação já está definida. Então, qual é a vocação? Vocação habitacional. Ou seja, uma área próxima a um grande centro urbano tende a se transformar cada vez mais, se a população está crescendo, numa zona residencial, numa zona de turismo de final de semana. Então, tendo essa vocação, por que não o poder público permitir que se faça ordenadamente, aí claro, com toda a preocupação, porque a gente não está incentivando aqui que se faça loteamento irregular, não. Tudo há forma de se fazer e aí está a importância de se obter essas informações de o que é possível fazer lá e por que não é. E se por que não é possível a gente mudar isso, quais são as condições. Então é necessário a gente buscar isso. Todo mundo sabe que não dá para pegar uma moto de estrada e botar na roça. Né? Tem que pegar aquela que tem uma mola maior, etc. E isso também é com o imóvel. Pô, se a gente tem um imóvel que tem potencial urbano, vamos verificar as condições, né? Quais são as condições de parcelamento, qual é a metragem mínima, se ainda é área rural, se é área de expansão urbana, ou se é área urbana. Então, fazer um parcelamento consciente dentro das regras. E pegar as informações são primordiais. Os cartórios têm uma obrigação legal de fornecer informações jurídicas de modo gratuito. É claro que a gente não vai aconselhar. Então, fala de novo aí para a câmera, por favor, porque fala aí, é isso que é o importante. As pessoas não têm conhecimento dessas coisas. É dever dos cartórios fornecer informações aos seus usuários de modo gratuito. O cartório não tem o dever de fazer aconselhamento jurídico especial, que isso é do advogado, né? Lógico. Mas a pessoa perguntar assim, olha, eu quero fazer uma compra e venda, o que você me recomenda que eu busque de documentos, o que eu preciso? Bom, ele vai dizer, a primeira coisa é você buscar na matrícula o registro de imóveis, se esse imóvel, se ele tem matrícula, se ele não tem matrícula, né? O quanto de segurança jurídica você quer? Você quer mais ou menos segurança jurídica? Se você quer menos segurança jurídica, você nem precisa ir no cartório. Você vai lá, sai comprando e pronto. Você assume o risco. Mas se você quer segurança jurídica, quer fazer a coisa certa, você pode procurar o cartório e pode ter certeza que as primeiras orientações, elas são obrigatoriamente gratuitas. Né? Aí você, tendo as primeiras orientações jurídicas, você vai chegar em uma gama de opções. A escolher a gama de opções, aí você precisa de um advogado. Porque se você, olha, mas se eu posso fazer isso, isso e isso, bom, então eu vou ver o que é viável economicamente, o que é viável juridicamente. Então, mas às vezes só tem uma opção. E com essa uma opção você sai satisfatoriamente instruído do cartório. Segunda situação, eu fiz uma pós-graduação numa universidade do Rio Grande do Sul, não vou dizer qual, né? Mas enfim, e essa universidade havia comprado um imóvel do outro lado da rua para expandir. A universidade comprou um imóvel grande, um terreno grande. Vocês acreditam que não dava para construir nesse terreno? Não fez de licença urbanística, né? Tinha um projeto de expansão da avenida. A avenida ia triplicar. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. Mas já havia no município esse projeto, então o município não autorizava construções daquele lado da rua. E a universidade comprou. Enfim, e viram a necessidade de ter informação jurídica, eu tinha o curso de Direito naquela universidade, de qual era a necessidade de realmente compreender isso. Se a própria universidade que tinha, né, uma faculdade de Direito, um curso de graduação, pós-graduação em Direito, não sabia o mínimo de informação urbanística, dizia, olha, quem sabe a gente começa a fazer e a criar alguns cursos nesse tal de notarial registral, cartório, direito imobiliário e tal.
E a partir dali a universidade começou a ter cursos, né, direcionados a isso. Então, não dá para sair comprando, né, de olho fechado. Ninguém faz isso com carro, ninguém faz isso com escolha de cônjuge, ninguém faz isso não deveria, né, pelo menos fazer com escolha de terreno, de área rural, etc. Assim, precisa, né, acalmar um pouco as emoções e se informar um pouquinho mais do que você está comprando, o que pode fazer em cima Sabe fazer um alerta, sabe o que é um alerta? Até, só para concluir essa fala do Martim, principalmente das pessoas não buscar um alerta para você. Nós estamos falando aqui de chácaras, né, de loteamentos assim, de chácaras, mas assim, muito cuidado ao comprar qualquer imóvel. Qualquer imóvel. Já tivemos casos aqui de pessoas que compraram um imóvel, não pode construir dentro de condomínio, porque era uma APP. Já tivemos imóveis comprados quase no centro da cidade que a pessoa não pôde construir porque era uma área proibida para construção, não tinha uso de solo. Então, às vezes, a pessoa pensa só na matrícula do imóvel, e aí é um ponto importante, que o Thiago faz muito aqui no escritório, que é o due diligence, que é tirar a certidão de uso de solo, para saber qual tipo de empreendimento você pode construir ali. Às vezes o cara está comprando um imóvel que é grande, está achando que pode construir um sobrado lá, e ele não pode. Às vezes está achando que pode construir, montar um comércio, um ponto comercial. Nós já vimos aqui diversos contratos de locação assinado, onde o empresário aluga o imóvel, vai lá no imobiliário e aluga. Depois ele vai tirar a certidão de uso de solo, para saber se naquele ele pode exercer. Porque aí, veja bem, ele aluga primeiro, depois ele procura o contador. O contador vai tirar a certidão de uso de solo. Ele fala, não, aqui você não pode montar a sua indústria. Não, mas eu comprei, como assim? Aí ele já alugou, ele tem 1 ano de contrato para cumprir. Então, muito cuidado. Vai comprar, procura, busque se informar, procura um advogado, vai no cartório, a partir dali pega um advogado especialista, senão você pode ter muito problema. Só complementando, Matheus, o que você disse, nós temos no Brasil, infelizmente, isso é cultural, uma informalidade na compra de imóvel. O cidadão vai comprar um carro, ele leva no lanterneiro para ver se já foi batido, leva no mecânico para ver se tem algum problema no motor, leva num lugar para levantar o carro, olhar o carro por baixo, ver como que o carro está. Um patrimônio ali de 40, 50, 60 mil reais, vai na Decra, faz uma vistoria. Agora, quando ele vai comprar o imóvel, e aqui é onde a gente não consegue entender, porque para a maioria das famílias brasileiras tem pesquisas que falam que elas vão adquirir um imóvel durante toda a vida. O cidadão vai adquirir um imóvel durante toda a vida dele, e esse imóvel vai ser o maior patrimônio que ele vai ter na vida dele. Na hora de comprar o imóvel, nós temos no Brasil a cultura do informalismo. Nós crescemos vendo pais, tios comprarem imóvel com procuração, com aquele contratinho até amarelado lá de compra e venda, os comprovantes de pagamento, sem nunca fazer uma escritura, ou faz a escritura, coloca ela debaixo do braço, escritura de compra e venda, fala, pronto, é meu. Não sabe que você tem que levar essa escritura ao registro de imóveis. Então, assim, o brasileiro, ele tem que sair dessa mentalidade de que comprar um imóvel é uma coisa informal. Porque nós já vimos várias pessoas perderem o patrimônio, o maior patrimônio que ele tinha. De achar que tudo resolve no jeitinho, né? Porque assim, você assumiu um cartório que já existia na cidade. Não era um cartório de registro de imóveis. Mas em contato com os registradores, muitos já contaram a experiência, assim, eram feitas coisas absurdas dentro de cartório. Que hoje, aí que acontece? Quando mudou os cartorários, né, depois do concurso, foi toda uma polêmica, foi mudando os cartorários, as pessoas não aceitavam mais, porque antigamente ele chegava de manhã com a escritura, na parte da tarde ele pegava essa escritura pronta, registrada. E hoje, ele não consegue fazer isso. E para ele, na cabeça dele, não, esse cartorário é ruim. Não, mas ele não sabe que, na verdade, é o contrário. Esse cartorário é o bom, é o que está fazendo o negócio corretamente. Temos lotes aqui, escrituras que eram feitas assim. Nós tivemos lotes aqui que a metragem é da frente ao fundo tantos metros, na lateral até o valo. Que valo é esse? Quantos metros tem lá? E não existe mais esse valo. Não existe. Hoje. E como você vai definir o que é, onde está a divisa? A gente vê muitas situações no cartório, numa cidade grande como Anápolis, e a gente diz, olha, o nosso papel aqui, especialmente do tabelionato, não é trabalhar a favor do comprador nem do vendedor.
é trabalhar a favor do negócio, ou seja, informação. Então o máximo de informações que nós temos, a gente repassa. Seja ela, quando disponível, sobre restrições urbanísticas, restrições ambientais, sobre dívidas tributárias, sobre ações que estão em andamento. Então, a maioria dessas situações vão estar presentes na matrícula, né? Especialmente quando é imóvel rural, então, nossa, aí a coisa começa a piorar, porque pega ambiental, pega tributário com muito mais força. Então, a gente traz as informações. É importante que as pessoas façam um negócio cientes das informações. Então, esse é o papel principal. Inclusive, esse também é um motivo pelo qual o tabelião ele tem que orientar juridicamente a respeito do negócio. Olha, quais são as consequências de você fazer um negócio com aquela documentação que você apresentou. Então, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Quem decide se vai ser bom para você ou não é você mesmo. Então, algumas pessoas me perguntam, mas e se eu casar, qual é a consequência? Olha, a consequência jurídica do casamento é essa, do divórcio é essa, da união estável é essa. Então eu devo casar? Olha, se você vai casar ou não, você tem que ver se a pessoa é boa para você. A gente não vai poder dizer se você tem que dizer sim ou dizer não, ou escolher a pessoa. A gente dá a orientação das consequências daquilo que a gente está fazendo. Olha, no momento de você casar, é assim, é assado. No momento de se divorciar, é assim, é assado. União estável, mesma coisa. Quem vai decidir se você deve casar, se você deve se divorciar ou continuar ou constituir uma união estável, é você mesmo. Então a gente dá as orientações para isso. E muitas vezes isso realmente não é fácil. E esse é o principal papel, inclusive, dos advogados, de olha, sua situação é um pouco diferente, assim, assado. Então, a gente está lá mais como um instrumento adicional, tanto dos advogados como da população, para chegar àquele objetivo da pessoa, né? Então, olha, é necessário realmente buscar essas informações, porque acabou, não existe mais amadorismo, né? Então, as coisas estão cada vez mais fáceis, porque há cada vez mais informações. Então, fica muito difícil as pessoas dizerem, não, mas eu não sabia. E, inclusive, tem um caso de casamento aí bom para falar. Então, vamos falar sobre. Ô, Luiz, antes de você falar, traz um chá pra gente, por favor. Um chazinho. Luiz, nosso produtor aqui, o melhor que existe, ele é a Isa. Chamate, por favor. Numa ocasião, eu encontrei com um juiz, amigo, enfim, e ele, Marcos, você queria que o pessoal adora botar a culpa no cartório? Não, isso já é de lei, né? Culpa no cartório. E qual que foi o caso, doutor? Ele, não, é o seguinte, estou com um caso lá para decidir, e é um senhor, já segundo, terceiro casamento, e ele casou com comunhão universal de bens, com uma moça muito mais nova e tal, e casou com comunhão universal de bens. Mas qual que é o problema? Né? Ele diz que é a culpa do cartório que fez errado. O cartório fez errado? Os dois cartórios, porque na cidade os cartórios eram diferentes. O que fazia o pacto e o que fazia o casamento. Os dois fizeram errado. Em 3 vezes foi errado. 3 vezes foi errado. Então ele foi até muito provavelmente aconteceu isso. Ele foi até o registro civil e perguntou: o que precisa para casar? Precisa isso. Aí para escolher o regime de bens. Regime de bens como é universal, você precisa ir em outro cartório fazer um outro documento. Tá bom. Aí foi no outro cartório, pediu para fazer um documento com aquelas condições de, agora é tudo nosso, né? Ele tinha muito e ela na ocasião não tinha nada. Fizeram o documento. Não é suficiente para que haja essa transferência. Enfim, voltaram ao cartório registro civil, apresentaram a documentação. Na época ainda tinha publicação de edital, tinha que esperar o prazo, vai para o Ministério Público, volta. Não, pode casar, beleza, vamos casar. Volta no cartório de novo, casa, juiz de paz pergunta: você está aqui de livre e espontânea vontade? Sim, estou. Então tá, então eu, em nome da lei, declaro casados. Feito isso, durou pouquíssimo o casamento, né? E o divórcio veio e a briga pelos bens veio junto. E agora ele não quer pagar. Pois é, e a culpa é do cartório. É igual no nosso processo. A culpa foi do advogado. Mas aí é a culpa do advogado, doutor. Não sabia disso, não. O juiz, Marcos, isso tudo eu já sabia. Agora me admira ele ter coragem de botar a culpa em vocês. Ele só não disse qual o cartório que tinha errado.
Mas sabe que é engraçado, né? Aquele famoso ditado, e ele é muito certo, né? Quando vai casar, meu bem pra lá, meu bem pra cá. Quando vai divorciar, meus bens pra lá, meus bens pra cá. E assim, nós temos situações que realmente são situações que a pessoa tem que pensar muito antes de construir um casamento. Temos situações de uma pessoa que às vezes já tem uma vida financeira totalmente resolvida, seja o homem ou a mulher, que não estamos falando só que o homem que sempre vai ter condição e a mulher não. Às vezes é o contrário. E a pessoa tem que pensar muito bem nisso, porque hoje em dia banalizaram muito o casamento, né? O que a gente vê de divórcio, a gente estava comentando aqui, que você queria trazer a Gretchen aqui para Nápoles, né? Gretchen e Fábio Júnior, os dois. Para ser sua cliente lá no cartório, que já foram 60 casamentos, né? São clientes bons, assíduos, né? Inclusive, esses daí vão ter aquele cartão de fidelidade, né? Para ganhar desconto, inclusive. E hoje é isso, banalizaram muito o casamento. Então, infelizmente, as pessoas, assim como quando vai comprar um imóvel, acabamos de falar que tem que pensar muito, quando vai casar também, a pessoa tem que pelo menos ser orientada por um advogado, para ela pelo menos entender o que ela está fazendo. Eu estou casando no regime da comunhão parcial. O que isso significa? Eu vou casar na separação de bens, vou precisar de um pacto antinupcial. O que é isso? As pessoas têm que entender o que elas estão constituindo, porque aquilo ali é um ato civil, é um contrato que está sendo feito. Então, se você assina sem entender o que você está fazendo, vai acontecer isso daí, que lá na hora que, se infelizmente der um problema e vier uma separação, um divórcio, você vai ter uma decepção porque você assinou algo que nem sabia e o que agora está na furada. Ô Martim, em relação ao casamento, tem um vídeo muito famoso na internet que é esse pessoal que na hora de dizer o sim, fala não brincando. E aí já aconteceu, lógico, porque aquilo é um ato formal, e o cartorário recusar. Já aconteceu isso lá no seu cartório? Não, porque nós orientamos, né? Não brinca, porque é coisa séria. Mas se acontecesse, eu ia dizer que provavelmente deve ser igual a testemunha ou o padrinho do casamento da Gretchen ou do Fábio Júnior, que diz assim, convidei, não foi, não, tudo bem, perdi o casamento, mas no próximo eu vou. Os cônjuges, os nubentes, né, quando estão lá na frente do juiz de paz, que é o juiz de paz que coordena, né, ele vai perguntar se você aceita. Se brincar, não tem problema nenhum. Cancela, volta no outro dia. Porque o que a lei fala? Que você não pode se retratar no mesmo dia. No outro você pode. Então, não tem problema. Resolve-se o problema. Mas a gente já diz, se você quer vir ao cartório com a expectativa de casar e sair casado, não brinque. É um ato formal. Inclusive agora, nas igrejas também, né? Os padres são orientados também a não celebrar o casamento. Quando há esse tipo de brincadeira. Então, alerta aí pros noivos e noivas. Só se você realmente tiver com vontade de falar não, né? Às vezes às vezes é uma brincadeirinha com fundo de verdade, né? Às vezes caiu ali o peso na consciência da pessoa e fala, não é isso que eu quero. Às vezes ganha um prazo aí de mais 24 horas para pensar, né? Mas caso contrário, não faça essa brincadeira, que esse vídeo que o Matheus citou mesmo, a sogra achou o máximo, né? Ela olhou com a cara assim, falou, não é possível, que é isso que minha filha está casando? Não há problema nenhum em fazer um pacto antinupcial, um contrato antes do casamento, passando metade dos seus bens ou não passando nada. Isso aí quem vai decidir é o casal, né? Não há problema nenhum. O que não dá é botar a culpa na gente, né? Porque é uma manifestação de vontade. Exato. Então a pessoa manifesta a vontade, faz um documento escrito, volta lá, diz que quer, e aí depois de 10, 15, 20 anos, não, mas espera aí, a culpa do cartório. Ô Marcos, falando em manifestação de vontade, né? Existe uma que é muito forte, que é a última manifestação de vontade da pessoa, que é o testamento, né? Pode ser feito de vários jeitos, mas o mais recomendável hoje é aquele que você faz no cartório. Nós já enfrentamos vários testamentos aqui, às vezes as pessoas não sabem, quando você faz um testamento, você tem que cumprir ele depois, né? Existe um procedimento judicial para que você faça o cumprimento desse testamento, que aí posteriormente você faz o inventário, que você cumpra aquilo ali. E nós já tivemos ações que durou muito tempo, né, Tiago?
que o tribunal hoje tem um entendimento que tem que prevalecer, em que pese a haver os aspectos formais, né, que se exigem à lei, mas o que tem um peso maior é realmente a comprovação da manifestação de vontade das partes. Por isso do cuidado, por isso que a gente sempre recomenda que seja feito em cartório. E qual são as situações hoje que levam a risco? A gente já enfrentou algumas coisas, mas que é mais comum num testamento? Bom, primeiro, quando se fala em testamento e se fala em cartório, há duas situações. A pessoa nunca gosta de ir no cartório, acha caro, etc. Compra e vende veículo, por exemplo. Não, eu vou pagar esses R$20 aí, que é um absurdo, cada um carimbo pode dizer que eu sou eu. Aí até chegar a primeira multa. Aí quando chega a primeira multa, mas você não assinou aqui no cartório, né? Aí já vem a primeira multa, vem os pontos, aí o pessoal, devia ter gastado aqueles 20 lá, né? Então, testamento é a mesma coisa. Quando a pessoa fala, não, mas é melhor em cartório, né? Então, assim, o cartório ele é o vilão e é o mocinho ao mesmo tempo. Então, o pessoal acha caro, mas quando precisa, quando é a seu favor, a primeira coisa que ele puxa é, não, mas tá aqui, ó. Até o advogado assim, todo mundo fala mal, mas quando precisa é o salvador da primeiro. Esse aqui é meu advogado. E cartório não é muito diferente. O pessoal, não, mas é caro, mas quando é meu favor, não, mas tá aqui, aqui, fui no cartório, etc, nessa data, assim, assado. E o testamento é uma delas. Então, o testamento, ele realmente é um ato muito complexo, porque depois que a pessoa fez aquela redação e vem a falecer, vem a faltar, não tem como refazer. O casamento você ainda até retarda, né? Você divorcia, casa de novo, etc, você conserta ele. O testamento não. E é aí que mora a maior dificuldade. É na redação do casamento. Então, nós temos um cuidado muito grande no tabelionato, porque eu também fui professor de direito de sucessões, que é justamente o direito que vai lidar a respeito do falecimento da pessoa, o óbito, relação de família. Então, já acompanhando há muito tempo também o cartório de registro civil, a gente vê situações de adoção, separação, divórcio, reconhecimento de filiação e tudo mais, e como isso impacta lá na frente no direito de sucessão, ou seja, no inventário. E o testamento é uma peça-chave, peça fundamental. E é inegável, como você disse, todos os tribunais eles dão um alto valor para o testamento público. Isso não significa que todos os testamentos públicos, né, são válidos, perfeitos e tudo mais. Então, a gente vai avaliar, quem é que fez esse testamento aqui? Qual foi o tabelião? Ele seguiu a regra certinha? Será que ele estava fazendo a coisa certa? E as pessoas que estavam lá estavam conscientes? E essa condição que foi colocada aqui no testamento, será que era realmente o melhor interesse do falecido? Então, essas questões é que a gente avalia caso a caso e geralmente os maiores pontos relevantes são levantados justamente pelos advogados das partes que vão fazer o testamento. Você tem um caso interessante sobre o testamento, né? Teve um caso interessante no Sul, né? Teve um caso interessante no Sul. Eu vi no Instagram, uma advogada fez uma postagem, enfim, eu digo, mas esse caso é interessante. Como eu fui professor, eu acompanho bastante o tema, e era um caso seguinte, a pessoa havia feito... Deixa eu até ver o nome da advogada aqui. Pode fazer propaganda? Pode. Deixa eu ver aqui o nome dela. Foi uma publicação que... andou, né? Se não me engano, eu estava no Paraná na época. Deixa eu ver aqui o nome da advogada. Vamos dar o crédito para ela. Que ela trouxe. E ela disse, o Tribunal do Rio Grande do Sul resolveu inovar mais uma vez. E quando eu digo que eu sou do Rio Grande do Sul, no mundo jurídico, o pessoal lá tem umas decisões meio diferentes, né? Quando você precisa de uma jurisprudência que está meio fora da casinha. Já procura nos tribunais do Sul lá que deve ter alguma coisa. Aí eu disse, olha, eu acho que já passou isso, né? Mas não, pessoal, lá tem umas coisas diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da advogada. Se não achar, depois a gente pode botar na... Pode, a gente põe aqui na... E qual que foi o caso? Ela disse, olha, a Justiça do Rio Grande do Sul resolveu inovar novamente. Um juiz de primeiro grau, analisando um testamento, da seguinte caso, a pessoa fez um testamento e disse, deixo para o meu cônjuge.
vírgula, fulano, CPF e tal. E fez o testamento, beleza, eram casados e veio a falecer. O que acontece? Que quando a pessoa veio a falecer, já com uma idade, uma pessoa nova, abaixo de 40 anos, na pandemia, e faleceu em decorrência da pandemia, não estava mais casado. Aí veio aquela questão, mas e aí, vale o que estava no testamento, porque dizia deixe para o cônjuge, ou não vale? Era uma condição ou não era uma condição? E a mãe do falecido entrou com a ação dizendo, olha, não, esse testamento não vale mais. O juiz de primeiro grau reconheceu isso. Não, realmente, se o testador, a pessoa que fez o testamento lá, disse que era para o cônjuge e não era mais cônjuge, então não vale mais o testamento. O tribunal reverteu. O tribunal falou, não, peraí, tudo bem que ele era uma pessoa jovem, tudo bem que tinha pandemia, tinha restrição de movimentação, tudo bem que ele não sabia que ia falecer, mas ele poderia ter revogado. Se ele for no tabelionato e fez o testamento, por que ele não foi no testamento e revogou? Então, isso foi analisado. O tribunal reverteu a decisão. E o assunto está no STJ. E aí fica aquela pergunta, e se você fosse o juiz, você ia dizer que realmente a pessoa tem direito aos bens, ou não, acabou o testamento, dizia lá que era cônjuge, então já não tem mais. Como fica isso? Então vejam a importância de ter uma redação clara nos testamentos. E essa é uma preocupação que é válida e a gente coloca, inclusive, nos testamentos essa informação. Olha, você vai deixar para o seu cônjuge? Eu quero deixar para ele. Mesmo que ele não seja mais cônjuge quando você eventualmente vier. Não, mas aí nesse caso eu não quero. Ou alguns dizem, não tem problema nenhum, pode botar aí. Isso aí é a hora que às vezes o cara quer colocar uma coisa e coloca outra, né? Tá ali pelo momento então, ali, tem que acabar. E é uma situação tão complexa que essa situação que você citou aí, qualquer entendimento que for o entendimento final do judiciário, pode ser considerado injusto. Ou justo, porque assim, você tem fundamentos para os dois lados, porque realmente o texto deixou margem para interpretação, que aquilo ali era uma condicionante, ele estar como cônjuge, ou que estava só identificando, que é a minha esposa aqui, fulano de tal. Então assim, o texto redigido de forma equivocada trouxe uma situação que trouxe uma imprevisibilidade jurídica que realmente qualquer decisão que os ministros do STJ aí tomarem em relação a esse caso vai estar acertado, vai ter uma parte certa e uma parte errada. E lembrando lembrando e até uma informação para a população, o inventário é uma das escrituras mais baratas que se tem em ato de cartório, termo de que ele é uma escritura pública de inventário, de testamento. Mas o inventário também ele é relativamente... o inventário também relativamente não é, a escritura não é tão cara. Mas o testamento não é uma escritura cara, é uma escritura barata, muito barata, por sinal, em relação às demais escrituras, e ele pode ser modificado a qualquer hora. Então, fez uma manifestação que era seu desejo hoje, amanhã ou depois. Se você não quer aquilo, você pode ir no cartório alterar aquele testamento normalmente. Agora, eu chamo a atenção a seguinte situação, por exemplo, nesse caso específico, a forma como foi redigido, a redação pode definir quem está com razão ou não. E aí a gente volta àquela questão do excesso, às vezes, de exigências por parte do cartório em questão documental, tanto que isso aí é para garantir a segurança jurídica para o próprio tutelado, ali, para o próprio... para o cidadão que está sendo servido, porque um detalhe, a gente que trabalha com direito e vê vários casos, um detalhe, uma informação que falta às vezes numa escritura, ou informação a mais, ela pode definir um caso dentro de um processo judicial. Então, assim, por isso que existe essa exigência muitas vezes tão grande por parte dos cartórios, para trazer isso aí, às vezes a gente acha que é muita burocracia para se fazer um registro, para se fazer uma escritura, mas não, isso é para trazer muitas vezes uma segurança jurídica maior para o negócio que está sendo tutelado ali na ocasião. Exato. Então, aí a gente vai ter que partir para situações que vão estar além do que consta no testamento, além do que consta na escritura, que mas espera aí, qual foi a relação pós-término do caso? Eles tinham a chance de voltar, não tinham a chance de voltar, realmente eles estavam impedidos de revogar o testamento, não estavam, eles estavam no hospital, não estavam, isso a gente não sabe, a gente vai ver o caso a caso.
E como o Dr. Tiago disse, pode ser que seja uma decisão justa, pode ser que não seja justa. Tem que analisar, né, as minúcias que não são fáceis. Então, quando eu estava na faculdade, um professor de processo civil dizia, olha, há pelo menos 4 verdades em um processo judicial. Isso é muito importante para que todos saibam antes de entrar em qualquer processo judicial. Há pelo menos 4 verdades. A verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do processo, que é uma mistura dos dois, e a verdade verdadeira, que essa nunca ninguém vai saber. E outra, nem sempre a verdade verdadeira é aquela que a pessoa viu, porque às vezes a pessoa, quando chegou lá numa situação, ouviu uma situação, ela não analisou todos os documentos, ela não viu toda a cena, todo o crime, todo o contrato, etc. Não viu a negociação. Então, há pelo menos 4 verdades. E é por isso que as pessoas devem, sempre que possível, evitar que haja isso. Então, documentar, fazer certo. E o custo, ele é proporcional, não adianta. Então, eu sempre uso o exemplo do carro e da multa. A pessoa não quer fazer a compra e venda ali, gastar com reconhecimento de firma, não quer comunicar o Detran e depois acha barato quando vem a primeira multa, e não é nem pelo valor da multa, são pelos pontos. Não, e tem olha uma outra situação que é tão importante, essa questão do carro. Acontece aqui cotidianamente. Ele não reconhece firma. Aí, de repente, aparece uma penhora no carro dele de um processo. Até que ele prova que ele comprou o carro antes dessa penhora, que ele era um adquirente de boa fé, ele poderia ter evitado que esses R$20 aí, porque se ele tivesse assinado, estava lá, um atestado de contemporaneidade à data. Então, assim, as pessoas, às vezes, por conta de um valor que ela considera, igual o Thiago falou, para uns atos, vou comprar um carro, às vezes ela faz toda uma busca, vai em mecânico, mas quando é para um imóvel, que é o único que ela vai ter na vida, ela deixa de lado. Então, as pessoas têm que mudar essa visão, tem que buscar, por exemplo, existem outras situações, por exemplo, você tem que avaliar se a pessoa que está te vendendo não tem execuções fiscais em andamento, o nome dele não está na dívida ativa. E o tamanho disso também, né? Porque o fato da pessoa dever não quer dizer que é de todo ruim, né? Porque às vezes a pessoa deve ali, esqueceu de pagar a conta de luz, conta de telefone, internet, deve R$200. Às vezes tem uma execução de PTU, uma coisa pequena. Ninguém vai deixar de fazer um negócio com um grande empresário porque ele deve R$100 em alguma loja, né? Não, espera aí, o máximo que vai acontecer, eu tenho que cobrir esses R$100. Então ninguém vai deixar de comprar um imóvel por causa disso, ou um veículo, enfim. O importante é que as pessoas saibam o tamanho disso, a informação. As consequências exato, até onde pode ir. Não, isso é basilar, né? O que a gente tenta trazer, inclusive, com o podcast é isso. É despertar nas pessoas esse dever de diligência, de buscar informação. Quando chega já na esfera jurídica, já é algo que a pessoa já se desgastou muito. Então, o que a gente tenta trazer de informação é porque para você existem inúmeros procedimentos extrajudiciais que hoje podem ser feitos no cartório. Até pouco tempo atrás, inventário você não fazia no cartório. Até pouco tempo atrás existia um monte de coisa que você não fazia no cartório, né? E hoje já tem. Inclusive, há muita novidade e pós-pandemia houve muitas mudanças. Então, boas, né? Que os cartórios puderam atuar em todas as áreas, né? E em cartório, por exemplo, uma novidade, e é muito boa, e eu até acho até vou fazer uma crítica pessoal aqui, e vocês vão concordar comigo. Já era possível a pessoa ir ao registro civil e fazer a troca do nome em situação de troca de sexo, resignação de sexo. Beleza, a legislação veio e possibilitou a qualquer pessoa trocar o nome sem alteração do sexo. Então, é possível a pessoa hoje trocar o seu nome, seu sobrenome e até o sexo. E a idade? A idade não pode. Eu acho isso um absurdo. Você pode ter 40, mas se sentir com 30, né? Eu, por exemplo, tem dias que eu tenho 18 e me sinto com 90. O Thiago é um senhor de 85 anos num corpo de um rapaz de 36. Eu tenho 36, você 37 agora, mas tem dias que realmente minha idade
mental, ela tá ali na casa dos 50, 60 anos, Não, tá mais. Tem dias que eu sinto que eu tô com a idade de 18, tem dias que eu preciso com a idade de 90, que até possibilitar essa flexibilidade, né? Então, assim, pô, você pode mudar o nome, pode mudar o sexo, pode mudar o sobrenome, né? Por que não pode mudar a idade? Eu faço a crítica, né? Você que tem algum contato aí político, ó, vão ter que modificar a situação, eu acho isso totalmente injusto. Ô Marcos, falar na verdade, provocar um assunto aqui que às vezes é muito polêmico. Muitas pessoas acham que todo cartorário é milionário, né? Não, o cara passou num concurso ali, pegou um cartório, ele é milionário. Mas quem trabalha na área sabe, e vocês que estão na área, que são cartorários, sabem muito mais, que essa é uma realidade muito pequena em relação ao Brasil inteiro, né? Porque nós temos uma gama de cidades que não têm estrutura, cidades com cartório. O que você diz isso? O que você enxerga hoje? Eu tenho uma boa notícia. Primeira boa notícia. Qualquer pessoa pode ser cartorário. Tá acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Estudou... Tá acessível a qualquer pessoa. Ah, mas precisa ter direito. Não precisa. Se você tiver 10 anos na atividade, você basta... Né? Eu esperei 10 anos para fazer o segundo concurso. Não estou nem falando que eu estudei antes. Eu estudei 10 anos para vir parar em Goiás. Então você pode trabalhar no cartório, você ganha ainda para poder ter a possibilidade. Você trabalha 10 anos, você já está apto a fazer o concurso. Então essa é a boa notícia. Qualquer um pode ser cartorário. Olha que coisa boa. Tá acessível a qualquer um. Segundo ponto, é igual jogador de futebol. Tem jogador de futebol que, né, é o atleta daquele final de semana, ele ganha um sanduíche para fazer o jogo, né? Vai ser a participação no jogo. E tem jogador, a grande maioria. E tem jogador de futebol, né, aí que está estourando. Então, para tudo. E cartório não é uma profissão diferente das outras. Tem cartorário que tem mais sucesso financeiro, acadêmico, tem. Tem outros que tem menos, tem. Assim também tem médico. Tem médico que tem sucesso acadêmico, sucesso financeiro. Tem médico que não tem tanto sucesso financeiro e acadêmico quanto outros. Na advocacia também. Isso em todos os ramos. Cartório não é diferente. É claro que se pegar um jogador de futebol e dizer, olha, veja como ele é jogador. Não, realmente, ele é milionário, né? Mas isso não quer dizer que é a regra geral. Inclusive, se a gente for analisar números, nós vamos ver que mais de 50% dos cartórios do Brasil, eles têm que ter uma ajuda de custo para manter as portas abertas. Por quê? Nós temos muitos municípios pequenos e que não tem movimentação econômica sequer para se manter, o próprio município, que dirá manter um cartório. Aí. E como a lei prevê que todo município tem que ter pelo menos um cartório, então há um subsídio para manter o cartório aberto. Mais, se não me engano, era 55% dos cartórios do Brasil recebem ajuda de custo para ter as portas abertas. E isso é ruim sob um aspecto, porque se gasta dinheiro com o cartório para se manter um cartório, mas tem o lado bom. É o único, em muitas vezes, é o único ponto em que o poder público está na cidade. Porque às vezes não tem polícia, não tem infraestrutura, não tem nem correio e agência bancária tem. A agência bancária vai ter um Bradesco no caixa. Tem agência, não tem correios, mas tem agência bancária e tem o cartório, que é um local em que a pessoa pode se informar gratuitamente. Outra situação é os atos, né, que são gratuitos. Então, o cartório, além de obrigatoriamente estar em todos os municípios, ele ainda é obrigado a custear, muitas vezes dentro dessa ajuda de custo, e a ajuda de custo ela varia muito de estado para estado. Tem estado que a ajuda de custo é de R$2.000. Então você pensa, como é que você vai manter um cartório aberto, com infraestrutura, com alguém capacitado, com R$2.000? Então, mas está lá com ajuda de custo e com alguém que vai dar pelo menos uma orientação jurídica satisfatória. Então essa é a realidade. Claro que há e é necessário que todas as profissões tenham alguém de sucesso, até porque se você não botar um jogador de futebol com sucesso, ninguém vai querer ser jogador de futebol. Sim. Se você não tiver um advogado, né, de sucesso, ninguém vai querer ser advogado. Mas acho que é bom chamar a atenção também, que às vezes a pessoa acha que do valor que ela paga ali, o valor integral é do cartorário, é do cartório ali. Não, né? Ali tem um monte de taxas, um monte de coisas que são repassadas. Quem me dera, né? Imposto, né? Tem imposto, tem taxas que são repassadas para o Estado e tudo mais. Então, cartorário, para quem não conhece, a tributação dele é no CPF.
Então, o imposto de renda dele é... Não, tem algumas exceções. Quando ela é mais alta no pessoa jurídica, ela é pessoa jurídica. Geralmente é a maior. Qual que é a maior? Então, assim, e é interessante, esse ponto é interessante, porque as pessoas dizem assim, não, mas é um absurdo, o cartório ganha demais. Aí ela é a favor, porque os cartórios, eles são privatizados, ou seja, é alguém que faz o concurso, qualquer pessoa vai fazer o concurso. Faz o concurso para gerir, ou seja, para fazer a gestão de um cartório. Aí as pessoas dizem, nossa, mas o aeroporto de Goiânia melhorou bastante, né? Iniciativa privada, ó que coisa boa. Aí quando é cartório, acha ruim, né? Então, tem essa avaliação que ela não é justa. Então as pessoas, nossa, que estrada boa, agora esse pedágio aí é R$5, né? 3, 2, ficou muito melhor. Eu prefiro pagar esses 2 do que não ter a estrada. Mas quando fala de cartório, acha ruim. Então, as pessoas precisam avaliar de que se não tivesse o cartório, quem faria isso? Porque só no Brasil tem cartório. Olha, o mundo inteiro tem cartório, muda o nome. Quem é que faz o registro de nascimento das crianças que estão nascendo lá? Alguém vai fazer. Mas é o município, é o hospital. Alguém vai fazer. Né? No Brasil são os cartórios. Em outros países, aí muda o nome, mas alguém faz. E tivemos uma evolução grande. Eu acho que a partir do concurso, os cartórios antes era máquina de datilografar, realmente a maioria não investia, igual você falou, não tinha e realmente não tinha essa busca, porque os caras estavam ali, muitas vezes passava de para geração para outra. O concurso mudou isso, né? E abriu-se muita coisa. Hoje você tá ali, você tenta dar uma aplicação de conforto, de atendimento de qualidade para os seus clientes. Por quê? Porque existem nas cidades vários cartórios. Então a pessoa pode ir onde ela quer para fazer determinados atos, uma escritura pública, por exemplo. Sim. Né? Então ele só vai no seu se você atender ele bem, se você prestar um serviço de qualidade. Né? E os cartórios, com o início do concurso público, né, que reafirmou o que a Constituição trouxe, que teve uma briga grande nisso daí, né, muitos anos, mas graças a Deus evoluiu bastante. E hoje, para nós advogados, o cartório é uma ferramenta importantíssima, principalmente no setor imobiliário, né, Thiago? Claro, tem uma gama de procedimentos hoje que você pode fazer no cartório. Você tem ali edificação compulsória extrajudicial, uso campeão extrajudicial, retificação diária, divisão amigável, extremação. Então, assim, tem uma série de situações na questão imobiliária que você não precisa ir para o judiciário para resolver. E o judiciário, o cartório, ele tem um custo, mas o judiciário também tem um custo. E aqui em Goiás é mais alto do que o do cartório e muito lento, muito moroso. O cartório, você vai ali, você tem uma previsibilidade. Você pode falar para o seu cliente, olha, isso daqui com 1 mês a gente consegue resolver. Isso daqui vai ser 3 meses. Então, assim, o cartório hoje, eu falo que você advogar no cartório é muito mais fácil na questão de previsibilidade de honorários, previsibilidade do que você passa de tempo para o cliente, resolução do problema, do que você ir para o judiciário. Então é um caminho que todo mundo tem que olhar para ele. E eu tenho uma situação real, isso aconteceu mesmo. Um membro do judiciário estava conversando comigo e disse, porque o cartório, isso aqui, não sei porque que existe cartório. Eu disse, doutor, cartório é totalmente opcional, o senhor usa se quiser. Mas eu comprei agora um terreno, como é que eu não vou fazer escritura e registro, etc. Mas, doutor, não precisa? Você não confia no vendedor? Não, mas contrato, né? Um contratinho. Não, eu confio no vendedor e tal, mas e se dá um problema? Não, mas se dá problema, o senhor usa do judiciário, o senhor não confia no judiciário? Aí ele deve ter feito o cálculo, né, de custo-benefício, né? Aí ele pensou, pois vou ter que contratar advogado, vou ter que entrar com uma ação e tal. Aí ele pensou, acho que é melhor pagar a escritura e o registro. Mas ele não me respondeu, ele disse, vamos mudar de assunto, porque a gente precisa resolver isso aqui. Porque eu fiz parte de associação de classe, né? Então a gente tinha um contato muito grande sempre com o Poder Judiciário e essa pessoa em especial, ela não viu o cartório como a maioria das pessoas precisa ver, ou seja, nós somos uma ferramenta. Você não é obrigado a utilizar cartório. E o assunto está bem hypado, né? Meu cartório é milionário, não sei o quê. Você não precisa gastar. Você vai vender o carro, você não precisa.
Você pode fazer no fio do bigode, né? Você não confia na pessoa? Não confia? Você não confia? É claro que a pessoa que te vendeu o carro vai assumir a multa. É claro. O Thiago fez um contrato esses dias aqui no escritório. Ele fez um contrato num dia, no outro dia o cliente ligou que o cara lá, o comprador, já queria não pagar o condomínio lá. Falou, não, esse condomínio aí O que ele fez? O cara parcelou, então foi IPTU, né? O cara parcelou o IPTU e falou, parcelou não, um débito de IPTU. Esse IPTU aí não é meu não, o meu tá com a parcela em dia. Não, essas situações, elas às vezes parecem irrelevantes, né? Eu me lembro que quando fui registrador de imóveis, me procurou um senhor e disse, Marcos, eu doei o imóvel aqui pro meu filho e tal, será que vai dar problema? Porque eu não fiz usufruto. Eu, não, é claro que não vai dar problema, porque eu estou preocupado. Não, é porque, né, o pessoal fala que tem que fazer usufruto. Eu não. Se eu fosse tabelião, eu recomendaria para o senhor fazer a escritura lá de doação com usufruto. Deixa eu obter mais informações e eu vou fazer as perguntas, aí o senhor analisa melhor. Seu filho é casado? Não. Que idade ele tem? Tem 18. É menino bom? É menino bom. E a sua nora aí? Não tem. O senhor confia nela? Não, mas ele não tem. Pois é, ele vai ter. A nora, o genro, enfim, vai ter. E aí, o senhor confia? Não conheço, não sei, né? Vai que ele escolhe mal. Então. E se seu filho mudar de ideia? Pois é. E se eventualmente seu filho vier a faltar e tiver o neto vai dar bom? Pois é, não sei. Nem tem ainda? Pois é. Todas essas situações vão ficar resguardadas se o senhor tivesse a garantia do usufruto, que o senhor ia poder ficar com o seu imóvel. É claro que o senhor quis beneficiar o seu filho de que a hora que o senhor viesse a falecer, que esse imóvel fosse doado para ele, mas o senhor vai usar ele enquanto isso não acontecer. E para o senhor ficar resguardado é um usufruto. Agora, confiar no seu filho, ótimo, é recomendável que se faça isso. Agora, em pessoas que sequer existem e que ainda estão por nascer, aí é demais. Ele, não tinha passado isso. Pois é, vou pensar. Então, essas são as situações. A gente não só resolve problemas, como evita problemas, né? Não, eu costumo dizer assim, se você está fazendo um negócio jurídico e a pessoa, no primeiro momento, já acha ruim de fazer um contrato, sai fora, porque vai te dar problema se não tiver um contrato. Porque o contrato é para trazer previsibilidade no amanhã. Ou seja, hoje o que nós estamos fazendo aqui está ok, mas eu não sei a sua mulher, eu não sei os seus filhos. Os que virão ainda, né? Sim, os que virão. Isso muda com a velocidade. Eu estava conversando hoje com a colega e ela falando a respeito de Londres, a questão assim, como que a Inglaterra tem um rei, uma rainha, tem vários príncipes, né? E fala assim, não, mas o menino lá, ele abdicou da família real do trono, mas ele era um impossível ali na sucessão. Falou para mim, não, ele era um impossível na linha de sucessão. Eu falei assim, não era. A rainha Elizabeth só foi rainha porque o tio dela abdicou do trono. E era algo que ninguém esperava. O pai dela, da noite pro dia, passou a ser o rei. E ela passou a ser a princesa que iria subir. E o pai morreu muito cedo. Então vê que às vezes a gente acha que algo não vai acontecer. E no mundo jurídico, nós estamos falando assim. Hoje nós temos um negócio jurídico, nós dois. Às vezes nós temos uma relação de amizade muito boa. Confiamos um no outro, mas basta um desentendimento das nossas mulheres para que a nossa relação se estrague. Então, relação pessoal, o Bruno sabe, na área trabalhista, ele fala, Matheus, 90% das ações trabalhistas movidas por funcionários são algum problema, algum desentendimento pessoal entre o funcionário e o patrão, num determinado momento. Enquanto o patrão era gente boa, estava tratando ali, tudo bem, tudo ótimo. Bastou um não, aquilo ali pode gerar uma ação. A história é sempre a mesma, geralmente. É sempre a mesma. E assim, e eu acho que esse também é um problema que acaba ocasionando um certo congestionamento no judiciário, porque as pessoas elas querem que o juiz diga que elas têm razão.
né? Por quê? Porque não teve um contrato, não teve uma escritura, não teve um documento. E aí você tem que buscar alguém para satisfazer o seu próprio ego. Eu acredito que, e eu falo isso com propriedade, porque eu fui voluntário por 2 anos, embora já fosse cartorar, já tinha mestrado, enfim, eu fui voluntário e trabalhei no judiciário. Trabalhei 1 ano em gabinete. Então, o pessoal não queria lá passar para mim, né? Esse negócio de cartório, esse negócio de inventário, esse negócio de desapropriação, pega você aí que você é chato demais. Trabalhei 1 ano nisso. E trabalhei 1 ano como conciliador também, conciliador voluntário. E o que eu vi em 1 ano, 2 brigas de cachorro, que foi parar no judiciário, e inúmeras brigas de parente, briga de vizinho. Todos buscando alguém que diga, não, você tinha razão. Esquecem eles que há recurso, o tribunal reverte, depois vai para a STJ. O tempo que isso demora, né? A gente faz assim, por exemplo, tem juiz aqui, juiz federal, que tem 11, 12 mil processos no gabinete. Para esse cara ver um processo hoje, voltar a ver, e às vezes ele tem 6 assessor, mais alguns na secretaria. Por exemplo, ele não tem a eficiência que o extrajudicial tem. Então, por isso que hoje as cortes de conciliação estão muito em voga, muito em alta, né? Porque a velocidade como isso acontece no extrajudicial é muito mais célere, muito mais rápido, mais eficiente, mais seguro, mais barato. Né? Eu costumo falar que o extrajudicial você tem controle sobre ele. Né? Se você vai fazer um acordo, você consegue negociar com a outra parte ali. Às vezes você cede um pouco, né? Mas você sabe, olha, aqui eu vou perder R$10 mil. Mas no judiciário, a partir do momento que você vai para o judiciário, você não tem mais controle algum. Então, o extrajudicial é o caminho. O extrajudicial, não é o futuro, é o presente mesmo. Então, o profissional, o advogado que não abriu os olhos para isso, ele vai ficar parado no tempo e vai ser atropelado pelos que realmente utilizam das ferramentas extrajudiciais para ter honorários mais rápidos, honorários mais consistentes e, principalmente, é o que me incomoda muito no judiciário, eu ter que explicar para o meu cliente por que já tem 10 anos o processo dele e ainda não tem uma solução. Né? Então, isso me incomoda por quê? Porque eu posso fazer o meu serviço da melhor forma possível que eu não vou conseguir garantir o resultado do meu cliente. Agora, no extrajudicial, não. No extrajudicial, se você tem todos os requisitos daquele procedimento e você fizer o seu trabalho bem feito, nós temos certeza que do lado do cartório também vai ser feito o trabalho de forma bem feita. Você conclui o procedimento com previsibilidade e entrega uma eficiência para o seu cliente, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. No extrajudicial, a gente sabe o que a pessoa realmente quis dizer, né? Porque ela está ali, né, já com aquela vontade definida. E no judiciário, nem sempre. E eu achei aqui a notícia. Na verdade, ela é uma notícia do IBDFAN. Foi publicado no IBDFAN em 29 de maio de 2025. O título, para quem quiser saber mais do caso, é Justiça do Rio Grande do Sul declara ineficácia de testamento feito antes da separação de casal. Então, ali conta um pouquinho da história, enfim, e a notícia. Quem publicou pelo IBDFAN foi Guilherme Gomes. Não sei se é o redator ou jornalista do IBDFAN. Então, tá aí a notícia. Ótimo. A gente mata a cobra, não esquece. Marcos, queríamos agradecer, né, até pelo nosso podcast não ficar muito extenso, agradecer muito a sua participação aqui hoje. Né? Hoje o que a gente tem mais de precioso na vida da gente é o tempo, e uma pessoa tirar um tempo para estar aqui compartilhando informação com a gente, com quem está assistindo o podcast, para a gente é muito gratificante. Muito obrigado. Né? Marcos, obrigado mais uma vez, né? Reforçar aqui as palavras do Thiago. É sempre bom que você possa vir outras vezes, inclusive, trazer informação para as pessoas. Hoje você trouxe informações relevantes. E isso é que é o intuito aqui do nosso podcast, né? Trazer um pequeno tempo, mas que esse tempo seja precioso para as pessoas poderem buscar, às vezes, tirar. Eu garanto que se a pessoa assistir isso aqui hoje, ela pelo menos sai com a visão diferente de quando ela for comprar um imóvel, de quando ela for... os cuidados que ela tem que ter. Então, obrigado, venha mais vezes, parabéns aí pelas crianças que estão ouvindo, né? Para quem não está sabendo, o Marcos, como é que é? Você era unanimidade na sua casa, né? Vocês três, né? O doutor Matheus está dizendo que minha esposa está grávida, né? Inclusive, te amo para sempre. Nós tínhamos 2 meninos, né? Então, era eu, os 2 meninos e a minha esposa. Então, nós éramos maioria.
agora minha esposa ficou grávida, e com a bênção de Deus estão trigêmeas, né? Viramos os meninos minoria. Então agora perdemos Senado, Câmara, deputados, as comissões, perdemos tudo. Em uma eleição só, hein? Em uma eleição só. Agora, aí eu brinco com ela, tenho 4 anos para reverter esse quadro aí. Vamos tentar mais 2 meninos para a gente voltar, né? Voltar a governar lá. Governar. É coisa boa. Não, quero muito sua família. reforçar o agradecimento em parte do Thiago de você ter aceitado o convite de estar participando aqui com a gente. Ter a satisfação de ter convivência com você fora do profissional, e a cada encontro, mesmo informal, é sempre banhado de muito conhecimento. Então, isso é muito bom. Eu agradeço o Dr. Thiago, Dr. Matheus, Dr. Bruno, um amigo pessoal. É uma honra estar aqui, né? Então, às vezes a gente brinca e tal, mas eu acho que a ideia é justamente essa, é fazer a tradução, né, em linguagem que qualquer um possa compreender. E eu estou sempre à disposição, seja no cartório, seja aqui, para a gente falar direito. Eu digo que eu vejo direito até nas tampinhas de garrafa, porque eu penso assim, será que isso está dentro da norma da NBR? Será que se eu for comprar um lote e o vendedor... o pessoal compra às vezes o negócio da Shein, né? Aí vê, porque eu comprei o negócio da Shein, eu pensei que era desse tamanho e é desse tamanho. Aí eu pensei, se eu comprar um lote de tampinha de garrafa e tal, será que ela vai vir dentro do padrão? Será que o cara não vai me enganar? Quais são as condições que eu tenho? Então eu penso direito em tudo, nas paredes, nas tampinhas, em tudo. Será que está dentro da lei? Será que é legal fazer isso? Será que não é? Então eu adoro falar de direito, mas nisso, no nosso dia a dia, né? Aquilo que importa, aquilo que funciona. Então, obrigado. Agradecer também nossos produtores, né? Agradecer ali o Luiz, a Isa, agradecer também o nosso público que nos assiste. Mande pergunta, mande seus questionamentos. Mande sugestões de pauta, né? Sugestões de temas aí para a gente estar conversando. Então, obrigado a todos. Até o próximo episódio.